Paz, Senhor, paz, paz, Senhor, paz do Senhor a todos. Shalom do nosso amado Jesus. Gente, para pregar, para fazer qualquer outra coisa é mais fácil, mas quando você vai pregar a palavra de Deus, pensa que é simples. As pessoas acham que é muito simples, né? Não é tão simples não. Às vezes acontecem coisas que tira a gente do foco, que muda as rotinas. E aí já tem uns 4 dias que eu não faço live, né? Ou mais. Mas isso não é legal, porque precisamos pregar a palavra do Senhor Jesus. Poucas pessoas estão pregando o Evangelho. As pessoas, elas estão pregando religião. Elas estão pregando textos bíblicos que falam de riqueza, prosperidade, e tantas outras coisas. Mas poucas pessoas estão pregando o Evangelho. Poucas pessoas estão avisando que o juízo de Deus está chegando nessa terra. E aqui eu estou falando da Bíblia mesmo, gente. É da Bíblia mesmo, assim, tudo bem, tem os profetas do Senhor que recebem revelações. Maravilhoso, amém, glória a Deus, aleluia. Mas aqui eu estou falando é a Bíblia mesmo. Se for ler lá Daniel, Apocalipse, porque Daniel, o Senhor Jesus fala sobre ele, ó, e as coisas do Apocalipse também se dá junto com ele. Então significa que tem coisa que ainda não aconteceu, ok? Mas também não está sendo pregado. Ou então quando prega, é conforme os estudos teológicos. Os estudos teológicos podem errar, ok? Então, nós temos que pegar a Bíblia. Nós não podemos ficar presos no... Eu fiquei sabendo umas doutrinas aí que começou na América, acho que até antes da Segunda Guerra Mundial. Porque eu não sei, teve a Primeira Guerra Mundial, depois acho que o pessoal achou que... Tinha aquela ideia lá, né, que o Senhor Jesus ia vir antes do ano 2000, ou ante o ano 2000, eu não sei, gente. Eu sei que tem umas interpretação das profecias aí que eu descobri que não é 100% não, ok? Eles usam Israel para falar de Israel e não sei o quê, mas não é 100% assim. Nós precisamos atualizar. Qual é a atualização do perfil de Deus nos dias de hoje, na linha do tempo de Deus nos dias de hoje? Ele pode revelar. Ok, Deus não ficou no passado, Ele continua no presente. Pai, Filho e Espírito Santo falando. E o que Ele fala está de acordo com a palavra dEle, mas quando Ele fala, você fala assim, Ele existe, Ele está vivo. Então nós precisamos falar com Ele, ok? Vamos lá, aleluia, glória a Deus. E uma das formas de falar também, aqui no caso a gente está falando sobre as coisas de Deus. Quando a gente lê, seja os evangelhos ou as cartas dos apóstolos, porque são escritos apostólicos, até inclusive os evangelhos foram escritos por 2 apóstolos, os que estão aqui na Bíblia, gente. Não é tudo evangelho que foi escrito que deu para vir para cá. Mas dos que estão aqui, se você não sabia disso, fica sabendo. Muitos evangelhos foram escritos, não deu para ficar aqui. Mas dos que ficaram aqui, 2 foram escritos pelos apóstolos de Cristo, que foi Mateus e João. E Lucas e Marcos foi escrito pessoas que se converteram depois, pessoas que não eram nem do povo judeu. Pelos nomes já se sabe, ok? Mas se converteu e se tornaram amigo dos apóstolos. Lucas, amigo de Paulo, e Marcos, amigo de Pedro. Então, é tudo escrito dos apóstolos, todo o Novo Testamento é escrito pelos apóstolos de Cristo e por aqueles que se converteram a Jesus de Nazaré, ok? E levaram a sério, e buscaram a presença do Espírito Santo, mesmo que não era judeu. Por quê?
o alicerce da igreja é com... Na realidade, gente, tem que explicar isso também. Ai, meu Deus, eu tenho que ler que o capítulo é grande, senão eu vou ter que dividir 2 vezes. Quando essas pessoas falam, eles eram judeus, mas eles eram de religião judaica, ok? Aí eles passaram a seguir o Senhor Jesus, e para os sacerdotes eles não eram mais judeus, ok? Lembre disso, não era. Eles não podiam estar mais, nem no templo ele podia entrar mais. Se Paulo entrasse no templo, já sabe a guerra, queria matar ele a todo custo. As pessoas não vão te dizer isso, porque as pessoas acham que tem uma mágica aí, sabe? Enganar o povo. Essa é a realidade. Então, os apóstolos, cada um deles era ali de uma tribo de Israel. Então, não esqueça que Israel é 12 tribos. Embora foram espalhados, mas sempre ficou um ou outro ali, e que se uniu todos ali em Jerusalém na época de Cristo. Tinha de várias outras tribos ali. Okay? Então, quando a gente fala da tribo de Judá mesmo, nós estamos falando do pessoal da Judéia. Quem era o pessoal da Judéia? Isso que eu lembro assim que era amigo de Cristo mesmo, era Marta, Maria e Lázaro, que eram os amigos de Cristo da Judéia. Eu li no Evangelho de João que os apóstolos não gostavam de ir na Judéia, porque eles eram muito perseguidos. Ok? A gente precisa conhecer direito a história, porque senão vai vir o pessoal querer fazer a sua cabeça. As pessoas agora estão pregando religião, e elas acham que você tem que seguir a religião para ser salvo. Não, que salva é Jesus de Nazaré. E a salvação é a todos, passou a todos os povos que crê nele. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos cristãos. Então, aqui 1 Coríntios 7, tem 40 versículos, escrito pelo nosso amado e querido apóstolo Paulo, que Jesus chamou ele e deu esse encargo de pregar os gentios. E quem não conhecer Paulo recebeu a revelação do arrebatamento. Paulo recebeu a revelação que era para pregar para os gentios, a cruz de Cristo, a fé, a graça. Se você não conhecer isso, também você vai ficar meio confuso e seguir religiosos. Vamos para a palavra de Deus, porque melhor para falar é ela, que isso aqui é a palavra de Deus, ok? Evangelho que Deus Pai, Deus Filho, deu a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré já é Deus Filho. Ai, meu Deus. Que o Pai e o Filho deu ao apóstolo Paulo. É isso que eu quero dizer. Ora, quanto às coisas, começando de 1 Coríntios 7, começa o versículo 1 hoje. Aqui vai falar da estruturação de marido e de mulher, toda aquela história, ok? Mas vamos lá. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quanto às coisas que me escreveste. Quem escreveu? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Eu nunca vi pregador pregando, nem teólogo falando. Pode ser que já falou, eu não lembro, mas... Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quem escreveu a Paulo? Quem foi que escreveu? Por quê? Não foi o Senhor Jesus que escreveu a Bíblia. A Bíblia era falada, a Bíblia do cristão era falada de boca em boca, ok? Bom seria que eu não tocasse mulher. Será que era muito problema? Com certeza. Gente, com certeza. Isso aqui era muito problema entre os casados. Ainda mais na igreja de Coríntios. Quanto que me inscrever? Seria bom que eu não tocasse mulher. Gente, tinha muito problema ali entre uma mulher, entre casais naquela igreja de Coríntios. Vamos observar. Mas por causa da fornicação, sabe o que é fornicação? É qualquer sexo que não está dentro do casamento. Pode ser com a árvore, é fornicação.
tá fornicando com a árvore. Pode ser sozinho, tá fornicando sozinho. E pode ser com outra pessoa, independente do sexo. Se não é homem e mulher casado com a bênção de Deus, está em fornicação. Vão seguir em frente. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. Tá ok? Que aqui tá falando para homens. E cada uma, ou cada mulher, tem o seu próprio marido. Mulher e marido, homem e mulher, esposa e marido. Porque aqui se coloca marido, tem que colocar esposa, ok? O marido pague a esposa, tinha que colocar aqui a esposa, né? É porque essa palavra mulher, ela vem também do latim. Latim é mole, que não fala, é diferente. Quando fala mole aqui, é diferente. É a mulher do homem. Não é mulher igual eu falo no Brasil. Aqui quando vai falar mulher igual eu falo no Brasil, que fala dona. Ih, gente, complicou tudo, né? Deixa pra lá, vambora. Vamos usar marido e esposa aqui para não confundir, né? O marido pague à esposa a devida benevolência e da mesma sorte a esposa ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a esposa. Ok? O certo aqui tinha que ser esposa, por causa da nossa língua portuguesa, para entender direito, viu, gente? Porque mulher fala qualquer uma, mas que é esposa. Ok? Marido e mulher é casados. Tem um compromisso diante de Deus, tem uma família, tem responsabilidade. Um não pode trair o outro. Vamos lá. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela a vossa intemperança. Então, o que acontece? Pelo que Paulo escreve aqui, dá para entender que tinha muito problema ali entre os casais na igreja de Corinto. Muito. Que ele falou, pelo que me escreveste, bom seria que não tocasse mulher. Ok? Então, tinha muito problema ali entre marido e mulher. Tinha muito problema. Muito. Então, tinha aquelas mulheres que elas não queriam dormir com o marido. Ok? E às vezes muitas usavam a desculpa da religião. Ah, não vou dormir, não vou fazer nada com meu marido, porque eu tenho que orar a Deus. Gente, até esses problemas tinha lá. E aí Paulo foi preciso falar. Olha o que Paulo está falando. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa e vice-versa. E se for para dedicar ao jejum, tem Bíblia que já tirou essa palavra jejum, tá? Se for para dedicar ao jejum e à oração, que seja por pouco tempo e de consentimento, como se diz? O consentimento entre os dois, ok? O consentimento entre os dois. Então, gente, tem muita coisa que está fora daquilo que o Senhor Jesus nos ensina, através dos seus apóstolos, nas famílias, nas igrejas, nos casais. Tem muita coisa que está fora, ok? Então a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. A mulher é a esposa, ok? Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, ok? Aquele negócio que a mulher não queria dormir com o marido e vice-versa,
por algum tempo para vos aplicar ao jejum e oração, ok? Jejum e oração, coisa séria, não é brincadeira não. Tem, as Bíblias Novas tirou essa palavra jejum. E depois ajuntar-vos para outra vez, para que Satanás não vos tente pela... Aqui está intemperança, mas tem outra palavra que está escrita incontinência. Assim, por ter parado, né? Acho que é isso. Ok? Então, quando a mulher ela se recusa a deitar com seu marido, a não ser que ela está doente, com problema psicológico ou físico, aí ela tem que procurar um médico. No mínimo, conversar pelo menos com o pastor. Né? Agora, quando ela não quer por birra, por falta de perdão, até mesmo porque está olhando para outro homem, ou vice-versa, o homem também, aí já está em pecado. Aí, busca a solução porque já está errado. Vamos lá. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Ok? Ele não estava dando ordem para os casais, ele estava dando um conselho. Um conselho para os casais. Mas Paulo era um homem que era guiado pelo Espírito de Deus, ok? Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. De uma maneira ou de outra. Então você viver sozinho é você receber um dom de Deus. Ok? Só quem vive sozinho e está feliz sabe o que é esse dom. Só quem vive sozinho e está feliz sabe o que é esse dom de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Ok? Paulo vivia sozinho e estava bem. Feliz ele e Cristo fazendo a obra do Senhor, esperando o dia de Jesus chamar ele. Ok? Vamos lá. Ele falou, olha, é tanto problema tem nos casais, que seria bom se esses caras fizessem qual eu. Paulo se consagrou e não tinha mais essa doideira de ficar atrás de mulher. Nem de mulher, nem de nada. Porque o homem de Deus tem que ser santo por inteiro. Não é santo pela metade. Não é uma parte santa, outra não. Vamos lá. Mas se não pode conter-se, case-se. Olha lá. Tá pecando? Tá fazendo coisa errada na área sexual? Casa. Agora casou, é você e sua mulher e mais ninguém. E mais nada. Não vai estar pecando também. Por isso que muitos casamentos acabam, casamento de crente acabando, casamento de crente com adultério no meio. Por quê? Porque não está em santidade. Não está em santidade com o Senhor. E se a pessoa não está em santidade com Deus, não espera que ela vai estar santa com tu, não. Vem conosco, Jesus, misericórdia. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que eles é bom se ficaram como eu. Olha, se já está sozinho, então, por que vai uma encrenca? É isso que Paulo está dizendo. Ora a Deus, pede para ele ser a tua alegria. Vamos lá. Mas se não pode conter, então é melhor casar. Entendeu? Casar. Se fica aí olhando para a mulher dos outros, se fica fazendo as coisas escondido, sai disso, isso é do capeta. Casa e viva honestamente com sua esposa, mas ora ao Senhor para dar o marido ou a mulher de forma correta, para daqui a um ano não tiver que se divorciar, que divórcio não é coisa boa também. Vamos lá. Todavia aos casados mando eu, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, ok? Não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, e vice-versa. Está casado? Faça de tudo para viver bem com respeito um ao outro, ok?
Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem... Ó, o de não separar, ele falou que é mandamento do Senhor, viu? Aos casados. Ele falou que é mandamento do Senhor, viu? Tem coisa que Paulo fala assim, eu estou aconselhando. E tem coisa que Paulo fala, é mandamento do Senhor. Então, o Senhor é o nosso amado, nosso Salvador. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido e o marido não abandone sua mulher. Ok? Mandamento do Senhor. Mas aos outros digo eu. Agora ele está falando para os outros. Agora ele está falando, Paulo é sincero. Mas aos outros digo eu. Agora é eu que ele está falando. Agora é eu que estou falando. Eu que estou dando conselho. Olha aqui qual é o conselho de Paulo. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ok? Ah, minha mulher não é crente, não quer saber, não é cristã, a idólatra, tinha muita idolatria naquela época, muitos deuses diferentes. A minha mulher não aceitou Jesus, mas ela quer ir embora? Não, ela só não quer que eu obrigo ela a seguir a religião. Ela está te respeitando? Tá. Então, continue com ela. Ok? Conselho de Paulo. E se alguma mulher tem um marido descrente, a mesma coisa, ok? E consente em habitar com ela, não o deixa. Mesma coisa. Ah, meu marido não quer seguir Jesus. Ele está te respeitando? Está trabalhando, te sustentando? Está te respeitando? Ore por ele. Ore por ele. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. É muito importante. Ainda que o marido ou a mulher não é crente, não sai por aí casando com quem não é crente, não, que você vai se arrepender e aí você já conhece a verdade. É pior ainda, quando já conhece a verdade. Mas você se converteu, o marido ou a mulher não quer se converter, ore por ele, porque ele vai estar debaixo da cobertura da tua oração. Os teus filhos vão estar debaixo da cobertura da tua oração. Está sendo consagrado ao Senhor. E no tempo certo vai se converter. Põe glória no nome de Jesus. Eu profetizo. Porque eu também, meus filhos estão se convertendo. Ok? E quando os filhos é criança, é fácil deles ser convertidos. Mas com o passar do tempo, eles vão se convertendo e a gente tem que esperar no Senhor. Até nós, eu já tenho 47 anos de crente, eu estou me convertendo a cada dia. Vamos lá. Porque o marido descrente, já li esse aqui. Mas se o descrente se apartar, aparte. Porque neste caso, irmão, ou irmã, não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou a paz. Então, o marido ou a mulher fala, tu virou crente, agora tu diz que é de Jesus. E naquela época, gente, não tinha esse negócio de católico e evangélico. Não existia. Só existia a igreja cristã e as outras religiões pagãs. Ok? Tinha também a religião judaica, mas mulher de judeu não podia se converter, a não ser que ele fosse convertido a Jesus. Se ele não fosse convertido a Jesus, se ela se convertesse, aí o casamento acabava. Ou ela tinha que ficar escondendo que acreditava em Jesus. Vocês pensam que naquela época era assim igual hoje, né? Então, ou tinha a religião cristã, que religião que a gente chama hoje, né? O grupo, a igreja. Ou tinha a judaica, ou tinha a cristã, ou tinha as pagãs. Ok? Hoje em dia, o evangélico e o católico é cristão. Os dois é cristão. Só que
tem aquele que não é praticante. Ah, tem muito católico que não é praticante, mas tem muito evangélico também que não é praticante. O fato de ir na igreja, cantar, andar com a Bíblia, não quer dizer que a pessoa está praticando o evangelho. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o ser humano gosta de ser enganado. Deixa na mão do Senhor. Não vai ficar também escrafunchando a vida da pessoa. Será que ele obedece? Será que não obedece? Não, gente. Isso aí deixa na mão de Deus. Nós temos que cuidar de nós. Às vezes nem nós estamos obedecendo e que exigir os outros ser santos, que os outros sejam santos. Ai, vamos se converter, vamos. Misericórdia. Ei. Jesus, ajuda-nos. Então, quando se convertia a Jesus de Nazaré, se fosse da religião judaica, ou fosse, porque os judeus que não acreditavam em Jesus, minha filha, sai de perto. Sai de perto, que sabe que Paulo maltratava os cristãos, né? E depois ele foi maltratado pelo próprio povo dele também, depois que ele se converteu. Ok? Então Paulo fala, se a pessoa quer ficar com você, fique com ela. Ok? Porque naquela época, quando ia para Jesus de verdade. Não era disfarçado. E a outra pessoa via que realmente a outra mudava. E aí aquela outra pessoa que não estava seguindo Jesus, ela ia decidir se ela mantinha aquele casamento ou não. Mas aí quem decidia era o incrédulo. Ou da outra religião. Ele ia decidir se ele queria ou não. Mas você está com Jesus, o que a Bíblia diz? Quem não largar pai e mãe por amor a mim. Tem muita gente aí que é o contrário, está largando o Senhor Jesus por amor aos outros. Mas o Senhor Jesus falou, quem não largar pai e mãe, e por aí vai a lista que é grande, por amor a mim, não é digno de mim, não é isso? Então, aí vou largar meu marido, que eu quero Jesus. Não, não é você. É ele que vai decidir se ele quer ficar com você crente ou não. É assim que é a mulher de Deus. E ela vai orar. Vamos lá? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Vai convivendo ali, uma hora, Deus abre o olho do marido ou da esposa e eles falam assim, olha, eu quero Jesus também. Mas você tem que ter uma vida santa de verdade, não de faz de conta. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos lá. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Paulo dava esse conselho em todas as igrejas que ele ia. É muito importante o negócio de casamento. Muito importante. É filhos. Gente, você não sabe o problema de casamento como afeta os filhos. É terrível, 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 gente. É triste. É triste. É triste. Depois que tem separação. Eu tenho netos que os pais passaram pela separação. É triste, é sério. Eu também passei pela separação, mas eu lutei muito pelo meu casamento. E quando eu separei, os meus filhos já eram de adolescente para 18 anos. Para 19, por aí. Mas, entre adolescentes e 18 anos. E eu lutei muito, e eles viram a minha luta, então eles não ficaram abalados com isso. É claro que eles não gostaram, ninguém gosta. Mas eu tenho netos que ficou novo com os pais separados, que abalou, que modificou a cabeça todinha. E é triste, viu? Que só a misericórdia de Deus para resgatar. Resgatar o amor. Que é muita decepção. Principalmente quando são de igrejas. Quando é de igreja, pior ainda. Pior, porque lá na igreja tá lá papai, mamãe bonitinho, nunca vai separar. Jesus para lá, Jesus para cá. Daqui a pouco separa, os filhos ficam com a cabeça assim, ó, tudo desequilibrada. É sério, eu já vivi isso. Ok? Eu já vivi isso.
Como eu disse, meus filhos já eram grandes e eles entenderam a minha situação. Mas eu já passei isso com o neto, porque veja, já tem quantos anos? Pelo menos 8 anos. Visto que afetou meus netos. Os pais eram crentes. Vamos lá. É alguém chamado estando circuncidado, agora já entra na circuncisão. Já é outra história. Já aqui é aquela briga que tinha todas as cartas de Paulo, você vai ver. Todas as cartas de Paulo. Porque o povo, os outros apóstolos, Tiago, Pedro, tudo que dá a entender é que eles continuou falando para as pessoas circuncidar. Depois tem outros textos que falam, ok? Só que o evangelho que o Senhor Jesus deu para Paulo pregar, aliás, deu para todos pregar, não exigia a circuncisão. Porque o pacto de sangue é o sangue de Cristo. É isso, porque a circuncisão ele é um pacto de sangue. E o nosso pacto de sangue é aquele sangue derramado na cruz por Cristo, que nós tomamos a ceia, ok? Símbolo da morte e ressurreição de Cristo. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na circuncisão? Não circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ok? Ah, mas circuncisão não é mandamento? É um mandamento, mas é diferente. Era um pacto de aliança que na realidade foi feito com Abraão e depois continuou com Moisés. Um pacto. Ok? Que agora o nosso pacto é com Jesus Cristo de Nazaré. Com o sangue dele. Será que dá para entender? E aqui Paulo fala, circuncisão ou não circuncisão é a mesma coisa, nada. Não vai mudar nada na tua salvação. Ok? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Ok? Cada um fica na vocação que foi chamado. Ah, eu fui chamado solteiro. Então fica solteiro. Se tiver que casar, espere em Deus para que você não se arrepender depois. Colocar filho no mundo para ficar sofrendo, ficar com problema, com trauma. Ok? Ah, eu fui chamado. Naquela época ainda tinha muita gente circuncidada, né? Ah, eu sou circuncidado. Ok, tudo bem, não tem problema. Não tem como descircuncidar uma pessoa. Ah, eu quero Jesus de Nazaré, mas eu não sou circuncidado. Ok, fique como está, não tem problema, você não precisa circuncidar para seguir Jesus de Nazaré. Porque a circuncisão é no coração, é pelo sangue de Cristo derramado na cruz. É o evangelho que Paulo prega para nós. Não tem necessidade de ficar brigando. Se está brigando, é porque não está entendendo direito as coisas. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Naquela época tinha servo mesmo, gente, que não ganhava salário nenhum. Que morava ali na casinha, ali nos fundos da casa do patrão e fazia todo o serviço pro patrão. E o que tinha em troca era a comida e a casa para morar, ok? Então, e não podia ir embora não. Só se o patrão desse a liberdade para ir. E aí Paulo fala, você foi chamado servo, porque aqui fala servo, mas a palavra na realidade é para entender melhor escravo. Você se converteu a escravo, seja um bom escravo para o teu patrão. É isso que Paulo diz, ok? Você se converteu, você é livre, pede para Deus te dar um trabalho, um emprego, alguma coisa para você viver. E vamos seguir em frente na glória do Pai Eterno. Hoje nós não temos mais escravidão, graças a Deus, mas infelizmente tem a escravidão do pecado. Minha garganta.
A garganta fica seca. Ok? Eu vos deixo aqui, eu esqueci de falar no começo, se inscreva lá no meu canal. Do YouTube. Eclésia Católica de Cristo. A garganta seca, não consigo falar direito. Meu olho enche de lágrima. Então, se inscreve no meu canal Eclésia Católica de Cristo e eu vos abençoe. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquilo que você está precisando, eu vos abençoe, porque a garganta é irritante. Eu vos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Shalom.